revista Time considera você um mago da restauração. Uma revista brasileira publicou um artigo dizendo: Deus faz e Pitangui conserva. O que você acha disso? Você se sente um mago da restauração? Não. Há um termo em inglês de magic van, né, que é a varinha mágica. Eu, pelo contrário, quando vejo uma pessoa que me considera um mago e que depende da minha magia, eu me sinto profundamente frustrado. Profundamente frustrado porque a magia que eu teria seria de induzir alguém a se sentir contente com as minhas limitações. E dentro do que é o nosso trabalho do dia a dia, as frustrações que nós temos são quase tão grandes quanto as satisfações. Nós conseguimos muito melhorar o ser humano. E quando se vê a cirurgia de uma maneira global, em que a cirurgia plástica é uma só, em estética, reparadora se confundem, e isto é o que eu procurei sempre dar a todo o grupo daqueles que treinaram comigo, eu vejo que o importante em criar uma escola, em transmitir o que nós sabemos, é para que outros possam continuar conosco esse esforço, essa luta, para que nós venhamos a chegar num momento, não a uma verdade total, que isso não existe, mas a uma melhora constante através da troca dos nossos conhecimentos. Mas eu tenho a impressão, lendo e acompanhando o teu trabalho, que deve ser um prazer incrível operar um menino como o Ivan Lodge. Não deve dar um prazer fantástico a um cirurgião poder recuperar uma pessoa a esse ponto? Eu acho que todo ser humano, principalmente a criança, quando sofre, nos inspira uma grande dor. E quando você pode minorar essa dor e fazê-lo reencontrar os seus pares, voltar esta criança ao seu convívio familiar, e que você sente que ela é uma projeção de centenas e centenas de outras que você já tratou e de outras que estão sendo tratadas por outros colegas, é importante. Agora, é importante que você sinta que o que nós fazemos não tem nada de magia. A cirurgia plástica é um ramo da cirurgia geral como qualquer outro, é um ramo científico, é um ramo de trabalho árduo, com uma parte de criatividade, como é toda a medicina, no sentido aristotélico e tomista, ela não é normativa, ela é arte aplicada. Ela é muito mais especulativa em certos aspectos. Quem te procura mais para fazer a cirurgia, o homem ou a mulher? O homem, de um modo geral, quer dizer, se você falar de deformidades, é igual. Inclusive até a parte de nariz é mais ou menos igual. Mas quando se fala no sentido da cirurgia do envelhecimento, é mais frequente entre as mulheres, mas hoje em dia os homens procuram mais. Isso houve uma E é muito mudança, frequente operar muito grande, porque há muito mais permissividade, há muito mais compreensão na sociedade. Quer dizer, então o homem se sente mais livre de fazer o que ele antes talvez tivesse vontade e não tivesse coragem. Mas é óbvio que o homem tem a vaidade projetada em todos os outros setores, que fisicamente ele está talvez menos preocupado com a sua impressão que a mulher, embora se preocupe tanto quanto ela, diz com menos. Você sentiu uma mudança significativa, digamos, nos últimos 10, 20 anos? Eu acho que nos últimos 5, 6 anos, principalmente, e principalmente é muito comum casais, eu tenho muita frequência, casais que se operam. E você é filho de um grande cirurgião, não plástico, né? De um grande cirurgião. Meu cirurgião. pai foi um grande médico em Belo Horizonte, a minha família é mineira, minha mãe de Diamantina. Fui criado numa atmosfera muito agradável, muito humanista, em que os valores todos morais e intelectuais eram os únicos que contavam e que ainda contam na minha vida, e me deu um incentivo muito grande, humano. E é isto que eu acho que me ajuda a auxiliar dentro do conhecimento que eu cada dia vou adquirindo através de um trabalho árduo, como todos nós médicos temos no nosso dia a dia. Dentro desse lance de continuidade, filho de um grande cirurgião, você vê agora uma filha sua chegar à escola de medicina. Isso te dá uma espécie de prazer? É um sentido de continuidade, não tem dúvida alguma. Me deu uma satisfação pessoal muito grande, mas eu nunca quis induzir nenhum dos meus filhos a fazer medicina. Como meu próprio pai nunca me induziu. Eu fiz sem saber por quê, como nós todos começamos a fazer alguma coisa. Mas eu acho que hoje em dia a medicina é uma carreira árdua, sempre foi uma carreira de vocação para quem realmente gosta, e o sentido do nível do médico está sempre dentro do amor que ele tem pela profissão. Outra pergunta inevitável. Você já fez cirurgia plástica? E você? Você já foi operado? Bom, aí eu lhe perguntaria se você está com realmente... Bom, não sendo profissional e sendo muito bondosa, você poderia fazer essa pergunta, porque se observasse com cuidado, veria que eu não fiz nenhuma, porque há cirurgiões muito melhores do que esses por aí. O homem do belo e também do não belo. Como é que o senhor convive com esses dois contrastes no seu dia a dia? A convivência do dia a dia de quem procura, como resultante sempre dentro das suas limitações, encontrar naquilo que é o seu métier, o seu trabalho, o bem-estar do indivíduo, obviamente está sempre dentro de limitações muito grandes e algumas vezes de felicidades não esperadas.
Eu acredito que o conceito de beleza é muito mais profundo, muito mais amplo do que nós, cirurgiões, dentro das nossas limitações, pudéssemos levado na profundidade que gostaríamos. Nós procuramos sempre o conceito de bem-estar íntimo. A resultante principal da nossa cirurgia é a felicidade, quando nós podemos atingi-la através da melhoria dentro das limitações que, infelizmente, o nosso trabalho nos impõe diariamente. Uma pessoa, quando procura o senhor para uma cirurgia de embelezamento, o senhor acha que ela está procurando para ser aceita pelo grupo ou por ser aceita por ela mesma? Eu acho que existe As duas coisas são verdadeiras. De um modo geral, o sentido de normalidade é o que todos procuram e é tribal. A deformidade afastava sempre o homem do seu convívio, da sua tribo, do seu grupo. A normalidade faz com que ele se pareça com os outros, que tenha a fisionomia do seu próprio Deus. Por outro lado, o sentido de vaidade seria um sentido de identificação, de diferença dos outros. E raramente ocorre. Agora, o bem-estar íntimo, você está com seu ego corporal e o ego anímico em harmonia. E isto, muitas vezes, pode ser conseguido pela cirurgia, outras vezes pela psicoterapia, ou, por que não, por nós mesmos, através de uma profunda autoanálise. Como é que o senhor vê hoje esse profundo culto do corpo, o culto da juventude, né? Uma coisa que está tão em moda na década de 80? Como é que o senhor enxerga isso? Eu acho que nós temos um corpo que Deus nos deu para nos servir. E cuidar dele é uma obrigação moral de todos nós. Nós não podemos, naturalmente, através desse culto excessivo, nos esquecermos do culto da alma, que é muitas vezes mais importante e mais producente. O senhor tem essa clínica há 20 anos, que é um misto de clínica, de escola, uma coisa muito particular, né? Como é que o senhor podia definir essa filosofia de ensino aplicada aqui dentro? Olha, a clínica, na semana passada, eu acredito que seja talvez um dos motivos do seu interesse por ela comemorou 20 anos consecutivos em que nós procuramos, no sentido de, no fim, é um one-man clinic, ela gira muito em torno do nosso trabalho individual, mas, ao lado disso, nós colocamos toda uma estrutura de ensino, ou seja, toda a parte de pesquisa clínica, de pesquisa científica, e a oportunidade de todos os médicos residentes, que já tendo 3 anos de cirurgia geral, e são médicos alunos do curso que há mais de 20 anos nós damos através da PUC, em que a clínica seja um dos departamentos mais ativos deste departamento de cirurgia plástica, que envolve também a 38ª Enfermaria e conta com a colaboração de outras especialidades, como maxilofacial, mão, etc. Mas, de uma forma constante, nós nos encontramos na clínica. Os vários cursos são da biblioteca da clínica e todos esses doentes que nós temos atendido nesse período todo, de várias partes do Brasil e do mundo, de condições sociais as mais variadas, representam uma oportunidade de convívio, não só para mim, como também para todos que aqui convivem, e inclusive todos os residentes, relativamente pouco frequente. E não só no ponto de vista médico, como também no ponto de vista humano. E eu acredito que este sentido de universidade sem fronteiras, essa oportunidade que a vida nos permitiu de transmitir aos outros através do excelente corpo de auxiliares, de colaboradores que nós temos na clínica, que deu a ela, a nosso ver, esse aspecto de família, esse aspecto um pouco mais profundo do que apenas um hospital como todos os outros. O senhor tem clientes de todos os lugares do mundo, todos os países, o senhor abre uma porta, fala árabe, abre uma porta, fala inglês. Como é que é isso, né? De repente, os conceitos de beleza dessas pessoas, os modos de vida são completamente diferentes. Como é que o senhor convive com isso? Eu acho que existe um certo conceito hoje em dia de beleza universal, diríamos. Mas, obviamente, quando você lida com um grupo racial mais restrito, o conceito de beleza seria muito mais uma harmonia dentro das várias etnias, ou seja, componentes étnicos diferentes, procurando uma certa harmonia que representaria dentro do seu grupo o aspecto mais harmonioso e aquele mais frequentemente, portanto, não é tanto a beleza, que a beleza em si já é um objeto inusitado. A beleza propriamente já ocupa. Ela, às vezes, até no sentido goethiniano, é quase superior ao bom, já tem um bom em si mesmo. Esse aspecto de beleza, infelizmente, eu não posso produzir, eu posso apreciá-lo.
E uma última pergunta. O senhor é muito admirador de coisas orientais, de ginásticas, artes marciais, né? Por que é isso? O senhor acha que isso equilibra, ajuda a enfrentar o dia a dia ocidental, que é tão contrastante com as coisas do Oriente, né? Principalmente chinesas? Eu acho que ajuda muito. Eu, em minha casa, minha mulher, meus filhos, nós temos o hábito de 3 vezes a semana, 4, tivemos um grande mestre, o Takiuchi, teve quase 10 anos diariamente com a gente, e se aprende muito em sentido de transformar a sua mente, o seu corpo na sua própria fortaleza, no sentido do seu próprio karma. Quer dizer, esse sentido zen, que é um sentido universal, que você pode colocá-lo em qualquer outra religião, e que é um sentido em que você procura se harmonizar com o universo que o rodeia. Você é uma partícula como as outras, mas de uma certa forma, dentro deste equilíbrio, você podendo conduzi-lo e conduzir os outros no mesmo equilíbrio, se encontra a harmonia, que é um caminho mais importante, talvez, que possamos ter na vida. Doutor Pitangui, o senhor fica magoado com o fato de só lembrar do senhor por causa dessas celebridades, personalidades que visitam na clínica do senhor? Não, eu acho que existe dentro da vida de todo ser humano um conteúdo que é o seu conteúdo íntimo, quer dizer, que é aquilo que ele dá o seu valor intrínseco. Eu dou valor igual a todas as pessoas que eu trato. Eu acho que uma personalidade ou um ser comum são todos grandes personalidades diante do médico. Dizia Marguerite Yourcenar que diante do médico é difícil rester empereur, quer dizer, continuar rei. O médico encontra a pessoa na sua simplicidade, então ele tem que ter a mesma para todo mundo. E este aspecto que eu acho que faz com que muitas vezes você seja conhecido pelas personalidades que você trata, que são mais importantes que o médico, isso não tira o valor do médico absolutamente, mas sim honra muito que pessoas de um certo nível o procurem. Mas eu acho que existe uma intimidade muito mais profunda do que esta, porque existem pessoas que nós tratamos que, tendo essa mesma importância, às vezes são casos muito mais complexos, muito mais difíceis, mas obviamente não têm um interesse público, porque são casos que nós tratamos como todos os outros, dentro da descrição. Agora, a personalidade que se faz conhecida é por conta própria e não do médico. Doutor Pitangui, o avanço, a cirurgia plástica teve um avanço bom, grande no Brasil, né? A população brasileira está se beneficiando desse avanço? Enormemente. Eu acho que a cirurgia plástica, está aqui conosco o Dr. Cláudio Rebelo, e ele sabe disso tanto quanto eu, que nós pertencemos a este grupo que iniciamos a formação de várias escolas, junto com outros colegas no Brasil, e dentro dessa geração nós sentimos este benefício pela criação de colegas de qualidade, pela formação desses colegas, através de uma longa preparação, para que eles pudessem levar às populações mais remotas o que nós consideraríamos os conhecimentos necessários para atendê-las de maneira própria. Por exemplo, o INAMPS, né, que dá mais assistência médica no Brasil hoje, ele tem esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço? O INAMPS tem para a parte reparadora e, acredito, para a parte estética em casos muito excepcionais, quando há uma injunção psicológica grave, e esta parte está distribuída praticamente em todo o Brasil. Isto é muito importante porque nós encontramos que este conceito de verdade do que é a cirurgia reparadora, de devolver ao homem a sua aparência comunitária, portanto, torná-lo muito mais útil à própria comunidade em que ele vive e não fazê-lo um recluído pela deformidade, é da maior importância. Quer dizer que não é uma cirurgia tão inacessível assim? Absolutamente. Né? Esse lado de elitismo nós devemos sempre tirar da cirurgia plástica. A cirurgia plástica é uma cirurgia, um ramo da cirurgia geral, uma cirurgia como qualquer outra. O senhor está sendo homenageado hoje aqui pelos cirurgiões plásticos do Brasil. Por que, doutor Pitangui? Eu tenho a impressão, e ontem eu estava vendo essa cerimônia tão bonita, presidida pelo Dr. Cláudio, e junto com o Dr. Daer, que organizou, ajudou essa parte de organização toda do Congresso aqui em Brasília, e mais os ministros, as autoridades, todos me senti muito homenageado, humildemente dentro de mim. Eu pensei, por quê? Mas eu acredito que a resposta é muito simples. Eu acho que a coisa principal que eu fiz foi tornar a cirurgia plástica mais conhecida e mais acessível à população através da formação de um número grande de especialistas de uma escola que junta a Pontifícia Universidade Católica, a Santa Casa e a minha própria clínica, nós temos levado adiante há mais de 20 anos já.
Acho que o ser humano ele não é apenas um fígado bem funcionando, um estômago, ele é todo um todo. E neste todo, o seu estado anímico tem a maior importância. O estado anímico é o espírito. Há que haver uma identidade entre a sua imagem física e sua imagem corporal. E neste aspecto, a cirurgia plástica é muito importante socialmente. Através de uma secretária, o cirurgião me mandou apenas um recado sobre Niki Lauda. Segundo o Dr. Ivo Pitangui, o piloto deve se internar nas próximas horas para reparar as deficiências que possui no rosto, consequências do acidente ocorrido em 1976 na pista de Nürburgring, na Alemanha. A cirurgia é feita com um enxerto de reconstrução da pálpebra inferior e o interessante é que a pretensão dele era, nesta fase, apenas de corrigir o que estava, de uma certa forma, dificultando profissionalmente de executar o que para ele representa no momento da sua vida, que é a sua carreira de grande racer, de grande volante. Aqui na clínica do Dr. Ivo Pitangui, são escassas as notícias sobre Niki Lauda, o piloto operado ontem. Segundo os funcionários, o Dr. Pitangui não esteve aqui pela manhã e só vai chegar daqui a pouco. Os funcionários não quiseram informar se o piloto está só ou em companhia da mulher e do filho. Mas segundo as previsões feitas ontem, Niki Lauda deve deixar a clínica no domingo, quando vai receber alta.